A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos amados irmãos, que o Senhor poderosamente abençoe o teu dia. Aleluia. Eu sou o pastor Jefferson Roque e no nome de Jesus Cristo, seja bem-vindo, seja bem-vinda neste canal. Amém? Você que me ouve pela primeira vez, nos acompanhe, deixe o teu like, clique no sininho e no nome de Jesus Cristo estaremos diariamente ministrando a palavra do nosso Senhor. Após a palavra, nós estaremos fazendo aquela oração. Tudo aquilo que você esteja porventura precisando, você vai falar com Deus. A palavra do nosso Senhor nos fala que a oração do justo surte efeitos. Amém? E hoje você pode ser justificado por Jesus Cristo, nosso Senhor. Basta você recebê-lo como seu Deus, como teu único Salvador. Receba Jesus na tua vida. Amém? Você que está desviado, faça uma reflexão. Não vale a pena voltar? Talvez te machucaram, talvez você saiu do ministério que você congregava, da igreja que você estava, por uma coisa tão pequena, tão simples. Talvez a frieza, até mesmo do lugar, pode ter te afastado de buscar, de continuar orando. Tem lugares que existem pessoas que talvez nos fazem críticas, há lugares que existem pessoas que nos perseguem. Mas, amados, eu vou falar algo para os irmãos. Em toda parte tem isto. Em todo lugar, em qualquer campo que você esteja, sempre vai ter alguém que vai discordar de você, que não vai, às vezes, aderir às tuas ideias. Você vai e se entristece e sai dos caminhos do Senhor. Nós temos que entender que a vida ministerial de cada um de nós é individual. É você que vai prestar conta ao teu Senhor. Sou eu que irei prestar conta ao meu Senhor. A minha vida, a minha salvação não está vinculada a uma outra pessoa. Você compreende? A minha salvação está vinculada tão somente em Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. De igual modo a sua vida. Volte para os caminhos do Senhor. Procure uma igreja onde Jesus é glorificado de verdade, exaltado de verdade. Não shows de homens, como nós temos visto. Não teatros, pessoas orando de uma forma teatral, pessoas pregando de uma maneira teatral. Não é verdade? Então isso também entristece pessoas com coração simples, com coração sincero, e muitos têm saído da igreja. Mas que igreja? Nós estamos falando do templo. Não saia de Jesus Cristo. Existem muitos lugares, locais, aonde a palavra de Deus é pregada genuinamente, aonde Jesus Cristo é o alvo. Nós temos que estar junto com pessoas assim, mesmo tendo os problemas, mas a palavra do Senhor está sendo ministrada para a salvação. Não ponha o teu olhar no ser humano. Não ponha a tua fé na mulher ou no homem, porque certamente irá te decepcionar. Tá bom? Não são todos que herdarão o reino dos céus, segundo Jesus. Jesus falou que muitos falarão Senhor, Senhor, mas não herdarão o reino dos céus. Porque a sua adoração, a adoração destes, é só da boca para fora. O íntimo está distante do Senhor. Eu me preocupo muito, amados, com a vida de pessoas que se afastam dos caminhos do Senhor. A palavra do nosso Deus nos fala que nós devemos ser perseverantes, fiéis e firmes. Eu me preocupo muito com pessoas que não dão ouvidos também à palavra de Deus. Não permite que o Espírito Santo toque em suas vidas para que elas se arrependam, sejam batizadas e recebam a salvação. Me preocupo muito. E nos dias atuais, nós temos muitas coisas para distrair o ser humano. Nos dias atuais, existem muitas formas e maneiras de distrair a pessoa, até mesmo dentro, infelizmente, dentro dos templos, dentro das igrejas. Não é verdade? Quantos lugares, ao invés da palavra de Deus estar sendo pregada, a Bíblia aberta, o Espírito Santo agindo na vida das pessoas,
os pastores, os líderes, têm levado shows para dentro da igreja, pensando que isto converte pessoas. Aquilo é uma falsa sensação de felicidade, de alegria. Você compreende? Então as pessoas elas permanecem um tempo, mas não têm raiz. É verdade? Esses dias eu estava vendo uma ministração pelo YouTube e eu estava achando ali o assunto até um certo ponto interessante. Até comentei com quem estava ao meu lado falando que a ministração, se ficasse naquele tom, naquele nível de fala, era uma palavra de sabedoria. Mas, porém, de repente, o assunto foi virando. A curva foi aparecendo e aquele assunto que estava agradável, aquela palestra que estava assim agradável, ela foi tomando uma curva acentuada, foi indo, até o assunto totalmente virar o propósito. É assim que o inimigo age. Ele começa tendo uma mensagem, usando a pessoa numa palavra, e aquilo ali consegue atrair a atenção das pessoas e vai distorcendo, vai virando, até o assunto chegar no ponto que o inimigo deseja. E essa pessoa estava fazendo isto. Eu estava observando as palavras saindo e a igreja rindo, a igreja batendo palma, porque estavam ouvindo tudo aquilo que era agradável à carne. Você entende? O altar tinha virado um palco de humor. A igreja tinha se tornado um palco para um humorista, utilizando a palavra de Deus e ao mesmo tempo ensinando até mesmo os casais a como se relacionarem sexualmente, falando de formas engraçadas para os ouvidos carnais, mas vulgar diante do Espírito Santo. Você entende que ninguém precisa te ensinar como você deve se relacionar com a tua esposa ou com teu esposo? Você compreende que nós temos a mente de Cristo? A palavra do Senhor nos fala que nós devemos ter a mente de Cristo. Como deve ser a mente de Cristo? A mente de Cristo, se eu perguntar, meu Deus, como é a mente de Cristo? Como pode ser que eu tenha a mente de Cristo? Será que eu tenho a mente de Cristo? Olha, amados, se você fizer essa pergunta, ouvindo certas coisas, o que está acontecendo em muitas igrejas, pastores que são comediantes, utilizando prostituições nos altares. O altar é um lugar para falar de Jesus Cristo e o Espírito Santo vem e sara as feridas das pessoas. Então, este pregador, muito conhecido, ele foi fazendo a curva na fala, na conversa, até chegar no ponto. Aí ele conseguiu toda a atenção da igreja que estava repleta, ele conseguiu toda aquela atenção e o povo rindo, né? Ao mesmo tempo perguntando quem era, não cria em nada, quem acreditava em tudo, quem era de origem matriz africana, quem era evangélico, quem era católico, e foi perguntando, em outras palavras, pouco importa a sua fé, pouco importa para ele, pouco importa. O importante é que ele queria falar aquilo e ser agradável a todos os ouvidos. E ali eu percebi que mesmo sendo evangélico, católico, espírita, ubandista, ateu, pessoas que creem em tudo é a mesma coisa se a pessoa não prestar atenção na palavra de Deus. Todos caem na armadilha do diabo. Olha, amados, você não consegue, você que é sério, você que é uma mulher séria, uma serva de Deus, você não consegue imaginar Jesus brincando, zombando com coisas sérias na igreja. Você não consegue imaginar um homem sério, uma mulher séria com o Espírito Santo. E quando eu falo sério, amados, eu não estou dizendo pessoas com cara fechada. Nós sabemos que nós sorrimos, nós brincamos. Mas, amados, a palavra de Deus nos fala, sede santo, como eu sou santo. Jesus é santo. O pregador falando até de formas como os casais devem praticar o ato sexual. Você entende, amados, que isto não é uma conversa para estar no púlpito. Isto não é, isto no máximo poderia ser
uma conversa de consultório. Você entende? Isto é algo que está sendo abominável perante os olhos de Deus. Então muitos, o que acontecem? Eles vão rindo, se alegrando, e quando esse pregador voltar, eles vão querer voltar de novo. Por quê? Porque a igreja passou a ser uma casa de espetáculo. A igreja passou a ser agora um lugar onde as pessoas fazem stand-up. A igreja passou a se tornar um lugar onde as pessoas fazem comédia, usando os apóstolos, usando a palavra de Deus. Meu Deus! A palavra do Senhor é santa e sagrada. Pessoas morreram, entregaram as suas vidas em favor da igreja. Então as pessoas estão indo nos templos, ouvindo os comediantes. Mas é a maneira que Deus usa a pessoa. Não. Haverá tempo que as pessoas criarão comichões nos seus ouvidos, procurando mestres para si, pregando, anunciando aquilo que eles querem, desejam ouvir. Quando a pessoa não está liberta, qualquer mensagem agrada ao ouvido da pessoa, desde que aquela mensagem a favoreça. Você compreende? Repetindo, no nome de Jesus Cristo, para você guardar no teu coração. Quando a pessoa ela não é convertida, quando alguém vem ministrar uma palavra que agrada os ouvidos desta pessoa que não é convertido, aquela pessoa ela fica feliz, satisfeito. Porém, o nosso Senhor Jesus Cristo nos fala que a sua palavra é uma espada de 2 gumes. Você entende? Ela entra na junta e nas medulas. Ela faz separação entre o corpo e a alma. Ela nos separa das coisas erradas, porque é a palavra de Deus. Quando às vezes nós ouvimos um pregador que serve a Deus, uma ministra do Evangelho, um ministro do Evangelho que serve a Deus de verdade, guiado pelo Espírito Santo, às vezes a palavra chega nos nossos ouvidos e aquela palavra nos incomoda. Aquela palavra, ela entra em cada um de nós para arrancar o velho homem. Você entende? O velho homem tem que morrer, a velha mulher tem que morrer para surgir agora uma nova vida, uma nova mulher, um novo homem que querem ouvir a palavra de Jesus Cristo, querem ouvir o Evangelho. Você entende? Mas como muitos não têm conseguido fazer isto, o diabo ele tem tomado proveito. Não guarde, amados, em nome de Jesus Cristo, como uma ofensa no teu coração. Talvez você goste de colocar aí as pregações desses pregadores que ficam contando piadas, comédia nas igrejas. Guarde no teu coração, é a sua vida, é a tua salvação, é a eternidade. Você pode perder a eternidade, sabe por quê? Porque pessoas falam coisas. Eu tenho coragem de pôr a boca nisso aí. Olha bem, amados, o pregador falando isso. Eu tenho coragem de fazer isso aqui. E as pessoas rindo, não quero entrar no contexto, mas levantando a bandeira do Evangelho. Quando você escutar qualquer mensagem, imagina assim: Jesus está sentado aqui ao meu lado. Pense assim, quando você estiver escutando uma pregação, guarde isso no teu coração, imagine: Jesus está andando aqui dentro da igreja. Jesus está aqui ao meu lado. Será que você está recebendo a aprovação de Jesus? De você estar rindo? E muitas vidas não são transformadas coisa alguma, se torna apenas um momento de entretenimento. Muitas vidas saem dali sem raízes, são árvores sem raízes. Você entende? Se tornam duplamente malditas, de acordo com a palavra de Deus, se tornam amaldiçoadas. Amados, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Nem todos os pastores servem a Deus de verdade. Nem todos os missionários, evangelistas servem a Deus de verdade. Muitos estão por causa do dinheiro. E detalhe, são coisas que são pagas. E mudam e falam: estou utilizando a igreja aqui, mas é para fazer um trabalho para educar. Estou utilizando a igreja aqui, esse lugar, e a pessoa cobra por aquela entrada. Você compreende? Certa vez eu fui até um ministério, uma igreja, que um amigo havia me convidado, e eu fui. E o culto estava transcorrendo maravilhosamente bem, maravilhosamente bem. A irmã que iniciou os trabalhos, a abertura de leitura da palavra, da oração, cantou, a banda tocou, hinos lindos, tudo maravilhoso. Comentei com a minha esposa:
essa irmã muito abençoada, lê a palavra de Deus com amor, ora com amor, louva com amor, e nota maravilhosa que eu, em nome de Jesus, dou a ela, por ela ser um instrumento de Deus. O culto foi passando, as pessoas foram recebendo suas oportunidades, os ministérios que chamam as pessoas nas suas oportunidades, estava lindo. Mas quando chegou na hora da pregação, na hora da ministração, a hora que o Espírito de Deus vai falar por meio da boca dos seus profetas, porque nós cremos, eu creio no dom de revelação, eu creio no espírito de sabedoria, sabe, de profecia, eu creio no nome de Jesus Cristo. Aí, ao invés do pregador estar no altar, sabe o que aconteceu? Chamaram uma senhora para apresentar produtos para a saúde, colocando a pessoa no lugar do pregador, apresentando uma revista, dizendo sobre como a pessoa cuidar do seu corpo, como cuidar da sua alimentação no lugar da pregação. Aquilo não era um lugar para isto. Você compreende? Aquele lugar não era para isto. A pessoa não pode retirar, nem se o presidente da república chegar na igreja, tem que tomar o lugar da mensagem da palavra do Senhor. Porque a Bíblia nos fala que o pastor é o anjo da igreja. E a pessoa ficou ali, falando que no outro dia estaria lá para vender os seus produtos na igreja. Sabe? Aí não voltei mais. Mas, como eu falei, com essa ressalva, os irmãos que antecederam, em nome de Jesus Cristo, poderiam muito chamar assim a atenção do pastor depois. Falou, pastor, com todo respeito, nunca mais faça isso. Sabe, amados? O pastor ele tem que ouvir, ele tem que ser amigo também dos irmãos da igreja. Porque isso é uma visão errada. As pessoas estão cedendo os altares estão se transformando em lugares de venda, de comércio, de show. Por muitas vezes, já comentei isso com os irmãos, quantas vezes políticos que não têm compromisso nenhum com Deus, não têm compromisso nenhum com o Senhor, se tornam evangélicos nas épocas das eleições, começam a ir nas igrejas para pedir voto ou para o povo ver que ele está lá. E o povo, enganado porque tem uma autoridade, não deixa de ser uma autoridade, este político sendo uma autoridade, as pessoas falam, aquele político conhecido, famoso, foi na igreja que eu congrego, vou votar nele. E os pastores colocando os políticos nos altares, ainda que tenham até boas intenções, lá não é lugar para isso. O altar, a casa de Deus, não é lugar para isto. Se o político quiser ir na igreja, que vá, assente-se nos bancos, ouça a palavra de Deus, receba a oração, em nome de Jesus, e o pastor não tem que fazer propaganda nenhuma para homem. O pastor tem que fazer, sabe o que é? Divulgar a propaganda de Jesus Cristo. A igreja foi feita para anunciar a palavra de Deus. A igreja do Senhor foi feita para pregar o evangelho, expulsar os demônios, para orar pelos enfermos, libertar os cativos, transformar a vida das pessoas que estão destruídas nas garras do diabo. A igreja foi feita para isto. Há muitas pessoas que discordam, mas fazer o quê? São destinados também à perdição, ao inferno. Porque se eles lessem o que Jesus fala sobre as igrejas da Ásia, ali nos fala que muitos guardaram um certo tempo e depois deixaram o primeiro amor. Tem muitas igrejas deixando o primeiro amor. E sabe o que está acontecendo? Pessoas saindo da igreja. Às vezes as pessoas que estão saindo, deixando as igrejas, não são porque são pessoas rebeldes, são pessoas más. São pessoas que se sentiram feridas, se entristeceram e como não tem um líder para orientar, não tem um pastor para orientar, a pessoa sai e vai lá para fora. Quando chega lá no mundo, ficam tristes, ficam desamparadas, ficam entristecidas e começam às vezes até a falar mal do ministério. Falar lá, aquela igreja lá é assim, aquele pastor é assim, aquele obreiro é assim, mas não é assim. O lugar onde nós reunimos, todos eles, por mais simples que seja, pode ser em um cômodo de 3x3, 4x4, pequenininho, cabe 5, 6 pessoas, não importa o tamanho. Se tiver alguém ali na frente, tomando em nome de Jesus e dirigindo a palavra com a Bíblia na mão, pregando o que está na Bíblia, os irmãos acompanhando o que está sendo pregado, deixa o Espírito de revelação falar, deixa o Espírito Santo, o Espírito de profecia revelar, porque
A palavra é lida e o Espírito Santo esclarece e traz o entendimento, a libertação à vida das pessoas. Muitas pessoas estão seguindo quantidade, não é verdade? Muitas pessoas estão seguindo as multidões. Como eu mencionei aqui, a igreja repleta agora, um auditório cheio de pessoas rindo, crentes rindo por ouvir piadas imorais. Piadas e palavras sempre com conotações imorais e sexuais. Você pode observar, sempre você sabe quem são esses. Você sabe, no nome de Jesus, quem são esses. As mensagens são tiradas, um texto bíblico, dizendo que estão orientando os casais, mas na verdade querem falar de prostituição. Querem falar de prostituição. Sabe por quê, amados? Porque a sua intimidade cabe a você e a Deus. A tua intimidade, minha irmã, meu irmão, cabe a você e teu esposo. Você entende? Ninguém precisa saber da maneira que você abraça, que você beija o teu marido, que você beija a tua esposa. Isto é algo pessoal seu. É por isso que existe a câmara interna, existe o quarto do casal. É por isso que existe o leito do casal. Você não precisa ser orientado, orientada dessa forma. Isto é colocando práticas de prostituição. Não é? Eu cheguei a escutar deste apresentador, vou colocar assim, cheguei a escutar desse apresentador de show de comédia, que se o marido não cuida bem, o Ricardo cuida. O Ricardo cuida. Então, em outras palavras, está dizendo que a mulher, ela é fácil. Não é porque o marido não cuida bem da esposa, que a esposa vai se entregar nos braços de outro homem para o Ricardo, como ele diz. O Ricardo é o Ricardão, de acordo com ele. Você entende? Então estão colocando que as mulheres, todas as mulheres, elas vão sim procurar um amante. Eu tenho certeza que alguém já identificou e discordou disto. Não é porque às vezes a mulher, a esposa, não está tratando bem o marido, está grossa, arrogante. Isto é terrível sim. Não significa que este homem, dizendo ou estando na presença de Deus, será que ele vai arrumar uma amante? Porque a mulher está maltratando ele? Não. Se ele for um servo de Deus, ele vai continuar orando, ele vai na igreja, ele vai buscar a palavra de Deus, ele vai buscar revelação na palavra de Deus, mas ele não vai se entregar a uma outra mulher, ele não vai. De igual modo, como estou dizendo, para as mulheres. Se o homem está ali sendo grosso, bruto com a mulher, ela vai orar, ela vai pedir: Jesus, liberta meu esposo, liberta meu marido, abençoa a minha casa, porque eu te amo, eu sou sua serva, eu sou tua filha. Você compreende? A mulher de Deus, ela não vai se entregar nos braços de outro homem porque ela está tendo um problema com o marido. Mas esse pregador, ele falou: não, tem o Ricardo lá, tem o Ricardão. É muito triste saber que milhões de pessoas se entregam a esse tipo de trabalho, ou se prestam a esse tipo de mensagem. Eu sei que é muito gostoso, amados, rir. É muito agradável você estar com pessoas que te fazem rir, mas riem de coisas agradáveis, coisas santas, amados. Riem, amados, de coisas que não têm conotação de prostituição. Não se alegre com as maneiras que as pessoas contam e ainda conta tanta gíria. Não é verdade? Esse homem fala tanta gíria, conversa de uma maneira, não é verdade? Passar o cerol. Tem que passar o cerol. Gente, a carne está sendo reavivada ali neste local. A pessoa está trazendo à tona a carne, a natureza carnal. Em nome de Jesus, as pessoas que são espirituais estão entendendo que isto é uma cilada do diabo. O apóstolo Paulo nos fala que Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. O que nós aprendemos com isso, amados? Que nem tudo, amado, que reluz é ouro. Nem tudo que tem brilho tem valor. Você compreende? Não é porque uma pessoa falou bem, não é porque uma pessoa chamou atenção ou consegue prender a atenção das pessoas num auditório, na igreja, que ela pode abrir a boca e falar o que ela quer. Não. Quando a pessoa sobe na igreja, no altar da igreja, quando ela está na casa de Deus, se aquela pessoa de fato é de Deus, ela fala do amor de Deus. É porque que nós, amados, morremos no batismo. Porque nós somos sepultados no batismo. A palavra do Senhor nos fala que nós somos batizados para a velha criatura morrer e surgir um novo homem, uma nova mulher. Agora, o sangue de Jesus vem e nos lava e nos purifica de todo o pecado e nós passamos a ser chamados filhos de Deus. Amados, eu duvido
com todas as minhas forças, eu duvido com toda a fé que há no meu coração, que se os apóstolos, quando eles estavam reunidos, eles conversavam assuntos íntimos das suas esposas, como Pedro era casado, ou os demais irmãos que tinham suas esposas. Inclusive, você ouve, nem menciona coisas de dentro da casa deles, não mencionam, amados. Isso é cilada do diabo, amados. A palavra de Deus nos fala, amados, que o Espírito de Deus vai revelar as coisas. E o Espírito de Deus está revelando agora a você. Abra os seus olhos. Por mais que você ache engraçado, divertido, olha, retenha o que for bom. Como eu disse no início, a conversa, o assunto estava indo tão bem. Depois deu aquela guinada, uma virada. Você entende? E o assunto passou, a igreja passou a ser um lugar, um teatro de terror, que as pessoas, muitos não conseguiram observar. Ali não era pregado Jesus Cristo salvar o ateu. Como foi perguntado, tem alguém aqui que crê em tudo? Alguém que não crê em nada? Que crê em mesa branca, em vela, em feitiçaria, em frango, nas esquinas, né? Macumbaria, evangélico, desviado, ateu, católico, judeu. Olha bem, na verdade a pessoa queria falar as suas comédias, queriam pregar as suas comédias, e muitos achando que estão levando para Jesus, não estão levando para Jesus, porque Jesus tem que ser a palavra principal. É Jesus que tem que ser a palavra principal. Talvez depois a pessoa fala, eu irei novamente no show daquele pastor, eu irei novamente no show daquele pregador. Aí sabe o que ocorre? As pessoas continuam a mesma coisa, porque o Espírito Santo, ele só habita aonde a palavra de Deus genuinamente é pregada, porque é a palavra de Deus que nos lava. A palavra de Deus é como água que nos lava e nos santifica. Aí o Espírito Santo encontra morada. Muitas pessoas rindo, dando gargalhada, escutando vozes de mulheres rindo tão alto, porque estava ouvindo coisas que elas gostariam de fazer, de cometer, as suas práticas imorais e sexuais. Mulheres dando risadas muito de coisas que o pregador estavam dizendo. É muito triste, sabe? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Você entende, amados? Busque a Jesus Cristo, minha querida irmã, busque Jesus Cristo, seja santificada, seja santa, meu querido irmão, seja um homem de Deus, seja um profeta do Senhor, leia a Bíblia, fuja dessas coisas, porque o diabo está ao derredor procurando quem possa tragar, e muitos serão tragados. A palavra do Senhor nos fala em Mateus 7, a partir do verso 10, que largo é o caminho que conduz à perdição. Você entende? É largo o caminho que conduz à perdição, porém, o caminho que conduz à salvação é estreito. O caminho para conduzir à salvação, amados, é um caminho de observância, é um caminho de que nós devemos reter o cuidado. Retenha o cuidado, porque é a sua vida, é a salvação da tua alma, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Guarde a palavra de Deus no teu coração. É com todo amor, com toda a verdade que eu falo isso, guiado em nome de Jesus Cristo, pela graça, o amor de Jesus Cristo, o Espírito Santo do nosso Deus para a tua vida. Não se deixe enganar. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Os altares se tornando em casas de espetáculos. Os altares se tornando em casas onde estão ensinando as pessoas a cometerem atos. Olha, amados, a Bíblia nos fala que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. A tua vida, a tua intimidade com teu esposo pertence a vocês. Deus vê todas as coisas. É você e teu esposo, em nome de Jesus. O apóstolo Pedro fala que a beleza das mulheres não seja só nos frisar dos seus cabelos, não seja a beleza delas só nas suas joias, não no seu trato delicado, no seu andar delicado. Nós sabemos, amados, que as mulheres, elas são sensíveis, nós sabemos que as mulheres devem ser pessoas delicadas, né? Ou deveriam se tornar, mas a palavra do Senhor nos fala que os homens, esses, amados, são o cabeça da casa. Você, meu irmão, você cuide da sua esposa com amor, com carinho. Você, minha irmã, cuide do teu marido com amor, com carinho. Não dê brecha ao diabo, que nenhum de nós venhamos dar brecha ao diabo. Para longe de nós, coisas que desagradam ao Senhor ou distorcem a palavra de Deus. Amém? Jesus derramou o seu sangue sobre todos nós para nos salvar, assim seja. Amado Pai e poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo, por meio desta palavra,
A verdade chegou e nos libertou. Expulsa toda feitiçaria e bruxaria. Abra as portas, ó Pai amado, das bênçãos, as portas que foram fechadas. Perdoe, Senhor, em nome de Jesus, os pecados, ó Pai amado, deste irmão, desta irmã, os pecados que eles cometeram, as palavras que eles falaram, as risadas, meu Pai, que eles deram de coisas imorais. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, perdoe-os e os dê a salvação por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus amados irmãos, até amanhã, no nome de Jesus.